Olá, meus queridos. Ainda com respeito à prática saudável da oração, eu compartilhei com vocês no dia de ontem o verso 14 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, onde assim está escrito: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E declarei que nós temos nesse pequeno verso 4 verbos que devemos conjugar constantemente em nossas vidas: o verbo orar, o verbo humilhar, o verbo buscar e o verbo converter. Repito, todo verbo denota ação. E orar é uma ação excelente da qual nós não podemos jamais abrir mão. E no verso que acabamos de ler, ela vem antecedida e também acompanhada de outras ações. Ontem discorri a respeito do verbo humilhar, que deve estar inserido no contexto da oração. A humildade é uma virtude que se caracteriza pela consciência da nossa limitação pessoal. É um sentimento de fraqueza, de inferioridade em relação a Deus. A humildade revela a nossa condição de desfavorecidos diante de Deus, a condição de quem é extremamente dependente do seu favor. Hoje eu quero me referir ao outro verbo que deve ser conjugado juntamente com o verbo orar, e que é o verbo buscar. É possível orar sem buscar a Deus? Sim, infelizmente é possível. A Bíblia Sagrada mostra muitos exemplos deste tipo de prática. A oração no meio cristão tem sido usada muito mais como uma ferramenta para se obter algo do que com um objetivo de contemplação e busca de Deus. Falta-nos um desejo maior de estar com Deus simplesmente por estar. Como aquele que havia no coração do salmista, que assim afirmou no verso 1 do Salmo 42. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A alma do salmista suspirava, ansiava pela pessoa de Deus. Mas boa parte das nossas orações são orações que tenho aqui denominado como sendo orações de balcão. Orações que servem muito mais para expedir um pedido do que para aproximar o pedinte de Deus. Parte daqueles que se dizem crentes em Deus quase que invariavelmente só oram naquele período de tempo em que entram num determinado templo, ou igreja, ou capela, a fim de prestar o seu culto a Deus. Fora isto, muito raramente oram. E por que isso? Posso afirmar, mesmo podendo estar errado, que é porque as nossas orações são muito mais funcionais do que relacionais. Esquecemos-nos do que nos diz fartamente a palavra de Deus. Por exemplo, no verso 11 até o verso 14 do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, nós temos da parte de Deus os seguintes dizeres para os quais eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Nestes versos, o Senhor nosso Deus chama a nossa atenção
para o fato de que ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. E mais, o Senhor nosso Deus garante que se nós o buscarmos com todo o nosso coração, ele se deixará ser achado por nós. Assim como um pai ou um avô brinca de esconde-esconde com seu netinho, pois Deus tem prazer em nos conduzir à sua companhia. Eu cito outro exemplo. No verso 25 do capítulo 3 do livro das Lamentações, o profeta Jeremias nos fornece uma dica de como desfrutar da manifestação da bondade de Deus na nossa vida. Disse ele, abro aspas, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Notem que tem a ver com buscar. Sim, aqueles que buscam ao Senhor experimentam da sua bondade. Já nos versos 7 e 8 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós temos registrada a garantia que o próprio Senhor Jesus nos deu de que a nossa busca, principalmente por Ele, será sempre recompensada, pois assim ali está escrito. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Meu querido, minha querida, na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos conjugar e muito o verbo buscar. Buscar é mais intenso do que procurar. Por vezes procuramos algo, mas se não o encontramos, seguimos adiante sem maiores problemas. Mas quando a nossa procura se transforma em busca, é porque aquilo que desejamos encontrar tem maior importância ou significado ou valor para nós. Deus quer que nós o busquemos. Não que ele esteja distante, inatingível, de difícil acesso. O que ele almeja é ver o nosso coração desejoso de achá-lo. Pois, conforme já li anteriormente, ele próprio também afirmou, abro aspas, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Fecho aspas. Pense sobre isso. Vamos orar? Paizinho, quantas demonstrações nesses pequenos versos bíblicos que separei do meio de tantos outros nas Escrituras Sagradas, onde nós vemos que a busca é algo que o Senhor deseja da nossa parte. O Senhor nos convida a te buscar e buscar de todo o coração. Não simplesmente fazemos orações colocando ao Senhor as nossas demandas ou até mesmo falando a respeito da nossa gratidão. O Senhor fala de termos uma busca intensa da tua própria pessoa. E o Senhor falou que se nós te buscarmos, o Senhor se deixará encontrar por cada um de nós. Porque o que o Senhor quer é realmente que nós fiquemos perto de ti, que nós te descobramos na intimidade. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Então, Senhor, que na prática da oração, além de buscarmos nos humilhar diante de ti, também possamos fazer isto, praticar a oração numa busca intensa pelo Senhor. É a oração que fazemos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, desenvolva uma vida de oração que se destaque por essa ação. Buscar. Sim, buscar a Deus. E que Deus te abençoe.